questionamentos. Lembrando que estes questionamentos eles serão direcionados para todos os candidatos, ou seja, tanto o cabeça de chapa quanto o seu vice terão a oportunidade de responder aos questionamentos. Então, houve um entendimento não só da comissão organizadora do debate, mas entre os candidatos e também os seus representantes, de que seria imprescindível a participação dos vices, não apenas aqui no debate, mas para que efetivamente possam também desenvolver um trabalho em conjunto na sequência após a vitória. E no quarto e último bloco nós teremos então 3 minutos para o cabeça de chapa fazer as suas considerações finais. Dito isso, sem mais delongas, nós iniciamos então com o primeiro bloco, salientando que apenas o cabeça de chapa se manifesta nesse momento. Tem 5 minutos para a sua explanação. O candidato João Corso, da chapa Unicentro de Todos Nós. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao setor de saúde por ter promovido este debate. A gente, desde o início do processo de campanha, andou até instigando até a própria Rádio Najuá para que fizesse o debate, porque a gente achava de fundamental importância para essa eleição. Eu quero, neste momento, fazer a apresentação da nossa chapa e colocar algumas questões iniciais. A nossa chapa, Unicentro de Todos Nós, é composta por mim, professor João Corso, Departamento de História. Estou na Unicentro desde 1997. Já atuei como chefe de Departamento de Pedagogia, já atuei como chefe de Departamento de História, atuei como professor de Filosofia por um bom tempo dentro da instituição. Neste momento, me dedico mais à carreira na área educacional, nas disciplinas de História do Paraná, História e Religião. Tenho uma participação aí desde 97, acompanhando todo o processo de mudança, de melhorias, de alterações na nossa estrutura da universidade. Juntamente na nossa chapa está a professora Juliana, que é do Departamento de Fonoaudiologia, que já foi colaboradora aqui na universidade, está há 9 anos conosco, já foi diretora da Clínica de Fono, já foi chefe de departamento, atua no Departamento de Fonoaudiologia, com experiência na área de Linguística também. Nós também temos na nossa candidatura a reitoria, a professora Marileia, do Departamento de Letras, aqui do campus Irati, também aí há 20 anos na instituição, que tem também todo um passado dentro da instituição, passando por vários órgãos, tendo também feito uma boa gestão aí, e várias vezes aí na questão do Departamento de Letras, e o professor Deni do Departamento de Biologia de Guarapuava. E também temos uma candidatura lá no campus Santa Cruz. Eu não vou estender muito, senão eu perco o fio do que é mais importante nesse momento, que é falar um pouquinho da nossa proposta de campanha. Nós passamos durante todo esse mês em vários departamentos pedagógicos, faltou apenas um, que a gente pede até desculpa, que a gente não conseguiu fazer essa passagem no departamento ambiental. Faltou algumas salas de aula, né? Faltou alguns funcionários. Infelizmente a gente não conseguiu dar conta do recado de passar por todas as pessoas, mas a experiência foi muito interessante e nós elaboramos uma proposição de campanha, primeiro definindo que nós, ao montarmos a nossa chapa, nos definimos como oposição. Isso eu não tenho vergonha nenhuma de falar, né? Nós nos manifestamos como oposição porque a gente quer
um processo de gestão um pouco diferente. E a gente propõe, então, uma gestão que comece repensando a própria estrutura da universidade. Nós entendemos que é o momento certo, diante até da nossa crise financeira que estamos vivendo, de a gente olhar um pouco para dentro da instituição, olhar para dentro para fazer uma revisão, se nós, no processo de gestão, no processo de administração da própria universidade, a gente está fazendo o correto e se a gente não poderia melhorar. Por isso, um dos focos da nossa campanha é a questão da democratização. Nós entendemos que vivemos numa democracia interna, mas que a gente pode ampliar. Sempre é possível ampliar. Então, a gente quer propor uma estatuíte, né, que a gente possa rever várias questões, principalmente aqui, a valorização dos departamentos pedagógicos. E também trabalhar na perspectiva de tornar as políticas de assistência estudantil uma política própria da universidade, algo que passe a ser composto de uma outra forma, em que a gente passe a colocar como prioridade a política de assistência estudantil. E eu só queria, já que o nosso tempo vai rápido, né? Eu só quero dizer, assim, para finalizar essa primeira fala, que estar na condição de oposição já nos coloca num processo um pouco de negativo, porque a gente sabe que... Muito obrigado, professor João Corso, pela sua manifestação. Vamos agora com o candidato da chapa Orgulho de Ser um Centro, Afonso Figueiredo. 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu quero agradecer aos organizadores do debate, agradecer ao mediador, radialista Sidney Jorge, ao doutor Hélio, que representa a OAB, e a comissão que vai nos ajudar aí na avaliação das perguntas. Quero saudar os companheiros de mesa, saudar nossos alunos, nossos agentes universitários, estagiários e nossos professores. Inicio a minha apresentação falando do meu vice, professor Edivelto Fontana de Laerte, candidato a vice-direção do campus. Ele está na Unicentro desde 2002, é um profissional da educação física, mestre e doutor em engenharia da produção, atua na linha de pesquisa Saúde do Trabalhador, tem experiência administrativa como chefe do DEDUF e também foi diretor do setor de saúde. Tem experiência com gestão participativa, que foi inclusive o tema da sua tese, com trabalhadores de cana-de-açúcar, com aplicação prática na sua gestão no setor de saúde. E isso vem de encontro com o cerne da nossa proposta, que é justamente uma gestão participativa e presente. É docente permanente dos programas de mestrado de desenvolvimento e administração. Sou o professor Afonso Figueiredo Filho, sou notado do Departamento de Engenharia Florestal há mais de 15 anos, mas fui professor na Universidade Federal do Paraná por 19 anos. Sou engenheiro florestal formado pela UFPR, onde também fiz meu mestrado e doutorado. Parte de meu doutorado eu fiz na Universidade de Freiburgo, Alemanha, e também tive a oportunidade de fazer meu pós-doutorado na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Na minha carreira acadêmica, eu atuei fortemente na pesquisa e na formação de pessoas. Coordeno atualmente um projeto de pesquisa e extensão, que é conhecido como Imbituvão, que envolve 36 pequenas propriedades rurais aqui nas cercanias da Unicentro. É um projeto com cooperação da Universidade de Rotemburgo e que envolve 3,5 milhões de recursos. Coordeno, nessa mesma linha, coordeno o projeto Libral, que também é com Rotemburgo, na Alemanha,
e que prevê a mobilidade acadêmica e também a mobilidade de professores. Diretor, também coordenado o nosso mestrado. Fui diretor também do Escritório de Relações Internacionais e por cerca de 2 anos estive também representando a Unicentro na sede. Este é um momento importante e histórico aqui para o campus de Irati. Nós temos 3 chapas concorrendo na direção do campus. Né? Estou certo que teremos uma discussão muito produtiva aqui, né? E isso certamente virá em prol, né, do desenvolvimento do nosso campus e da Unicentro. Muito obrigado. Obrigado, professor Afonso. E agora passamos à fala inicial do representante da Chapa Autonomia, o professor Carlos Gonzaga. 5 minutos. A todos, meus colegas concorrentes, professores, alunos, agentes universitários. Eu sou professor do Departamento de Administração, esse é meu vice-agente universitário. Eu acho que mais importante do que falar de nós, pessoas, é nós falarmos por que lançamos essa chapa. Nós temos uma história de chapas únicas aqui na nossa instituição, onde as decisões são tomadas por grupos de pessoas que apenas trazem os nomes para serem legitimados nas urnas. E não concordamos com isso. Nós vivemos uma situação em nosso país em que nós saímos, há não muitas décadas atrás, de um sistema autoritário, de ditadura, para uma democracia ainda imperfeita, mas onde as instituições democráticas existem. E nós achamos que a democracia ela só se fortalece com o embate de ideias, com o embate de propostas. E nós nos lançamos nessa candidatura como uma chapa independente das chapas da reitoria, por entendermos que, diante da situação vivida no Estado, nesse momento, no país e no Estado, onde existe deliberadamente uma política de desinvestimento nas nossas universidades, onde existe um sucateamento do patrimônio das nossas universidades, um desinvestimento na formação de nossos agentes, de nossos professores e, consequentemente, na piora da qualidade do nosso ensino, nós não podíamos ficar sem ação diante das velhas situações em que nós temos oposições que não dialogam, né, situações colocadas que não dialogam entre si, como tratando o mundo como se ele fosse preto ou branco, vermelho ou azul, amarelo ou cor-de-rosa. E o mundo não é isso. O mundo é muito mais colorido, o mundo é muito mais diversificado. Nossas universidades são um universo de multiplicidades, de interesses, de vontades, de projetos, de sonhos. E é isso que nós achamos que nós temos que ter em nossas universidades. Nós temos que ter uma universidade em que as pessoas sejam estimuladas a vir estudar, que as pessoas sejam estimuladas a vir trabalhar, que elas se sintam bem estando aqui. E é nesse sentido que a gente apresenta a chapa Autonomia. Autonomia no sentido de termos a liberdade de expressão, a liberdade de pensar, a liberdade de sonhar e apresentarmos projetos. E isso a gente só consegue com democracia. Isso a gente só consegue com a coragem de ser independente, de ser autonomia. É nesse sentido que a gente se apresenta. É nesse sentido que a gente acha que podemos contribuir para que a nossa universidade, o nosso campo seja cada vez melhor, para que os nossos alunos tenham vontade de vir estudar, os nossos professores se sintam à vontade para poder trabalhar e para que nossos agentes se sintam com muita vontade também de contribuir para essa gestão. E a democracia entende que nós somos todos iguais, nós não temos superiores ou inferiores, nós temos categorias que cada uma tem que cumprir o seu papel. Professores, agentes universitários. E é nesse sentido que a gente apresenta pela primeira vez na história dessa instituição uma chapa com elementos de 2 categorias. Eu, professor, e o Márcio, com a experiência dele de agente universitário na administração da universidade. É nesse sentido que a gente é autonomia. Esse é o sentido da autonomia. Pensar a universidade
não na polarização de ideias que não conseguem dialogar, mas pensar que todos têm que ser ouvidos e que nós temos que ter o direito de nos manifestar, nós temos que ter o direito de nos colocar. Não importa quem seja o vencedor à reitoria. O que importa é que a gente estabeleça o diálogo, que a gente mantenha o diálogo e o estimule, que a gente estimule a criatividade da nossa comunidade. É esse o sentido da autonomia. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pelas manifestações. Assim nós concluímos o primeiro bloco e partimos já de imediato para o segundo bloco, que envolve perguntas entre os candidatos. Cada candidato fará uma pergunta para outro candidato com tempo máximo de 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta, sendo na sequência 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. O sorteio já foi feito. Então, para que todos já possam arquitetando os seus questionamentos e respostas aí na sequência. O segundo bloco ficou assim. Márcio pergunta para Erivelton, Juliana para Afonso, João para Gonzaga, Afonso para Juliana, Erivelton para Márcio e Gonzaga para João. Essa será a sequência. Para Erivelton. Boa tarde a todos. Professor Erivelton, o senhor nunca escondeu sua posição contra a participação de agentes universitários como candidatos nas eleições da Unicentro, e até menosprezou a participação deles para discutir a formação de chapa. O senhor acha que os agentes devem se conformar como uma categoria inferior e submissa aos docentes? Querem o apoio, o voto dos agentes, mas não querem compor chapa com eles. 3 minutos para a resposta. Okay. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de estarmos aqui para discutir a universidade. Quanto à pergunta, Márcio, muito tranquilo de respondê-la com relação aos agentes universitários, até porque os agentes universitários, na minha visão, na visão da chapa, sempre vão ser valorizados aqui no campo. Sempre foram. Inclusive, na eleição anterior, nós tivemos até uma discussão da sua presença em chapa, então não sei de onde que é essa questão de ser contra ou não. Nós tivemos uma discussão que daí eu não sei se cabe ao debate, nós queríamos discutir a questão da gestão, mas se está trazendo uma pergunta de um grupo que estava discutindo o aspecto da formação das chapas, eu posso responder tranquilamente que sempre fui a favor dos agentes universitários. Sei a carreira dos agentes universitários desde 2002, quando entrei aqui. Sou da época do abono que os agentes universitários recebiam. Sempre estimulei os agentes universitários a se capacitarem. Nunca tratei, acho que nenhum com desdenho, com falta de educação, ou qualquer outro tipo de procedimento na universidade, até porque sou casado com um agente universitário. Imagina a minha dificuldade de tratar mal um agente universitário sendo casado com uma. Então, acho que isso é uma questão que, como vocês falaram que tem que trazer para cá, mas que foi discutida dentro do âmbito da eleição, né, da formação da chapa, dentro de uma lógica que os agentes universitários devem ter muito claro desse momento, que era talvez não um momento muito propício para ter um agente universitário na chapa. Talvez não muito propício. Essa talvez era a minha percepção, de mais alguns colegas, talvez não fosse a sua, talvez não fosse a do professor Gonzaga, mas fico muito tranquilo em entender que o agente universitário hoje é uma realidade. Nós tivemos a capacitação deles muito forte, então saí que vários fizeram mestrado, temos um agente universitário fazendo doutorado aqui no campus. Todos têm uma capacitação, acho que, trazida pela atual gestão também, com relação ao curso de mestrado na Univale. Então, em nenhum momento eu coloco isso. Acho que o agente universitário ele trabalha ombro a ombro conosco, por isso tenho pleno conhecimento da carreira dos agentes universitários, fico muito tranquilo, posso discutir tranquilamente a carreira dos agentes universitários, dos 58 agentes universitários aqui no campus, dos 23 de nível superior, dos 19 de nível fundamental, dos 16 de nível técnico, nível médio. Então, fico muito tranquilo e acho que os agentes universitários, por si só, já falam pela categoria, não precisam
necessariamente, nesse momento, ter alguém na chapa que proponha alguma questão a ser levantada por eles. Eu acho que o agente é representado o tempo inteiro e em nenhum momento tem algum tipo de preconceito quanto a isso. Márcio tem 1 minuto para a réplica. Novamente ele afirmar, né? Então, os agentes com certeza estão, né, sempre estarão à disposição, né, para participar de várias etapas, inclusive nos conselhos, né, temos uma representação, mas quando chega a questão de eleição, simplesmente são excluídos, né? Então é isso que a gente percebe. O senhor tem 1 minuto para a sua réplica, por gentileza. Nós estamos muito tranquilos com relação aos agentes universitários. Entendemos a função do agente universitário dentro dessa universidade, inclusive entendendo que está ombro a ombro com os docentes, que sem os agentes universitários não tem sala de aula, não tem pesquisa, não tem extensão. Sabemos as dificuldades que nós temos na gestão com relação à falta dos agentes universitários, não negamos isso em momento nenhum. Mas o importante é sempre colocar, nós não temos subcategorias da universidade, nós não temos cidadãos de segunda categoria. Nós temos cidadãos de primeira categoria, cidadãos que são professores, que são agentes universitários e que são acadêmicos. Então, para nós está muito claro essa situação. Vamos, com certeza, avançar mais nos aspectos, principalmente da capacitação dos agentes universitários e na gestão participativa. O senhor Afonso vai depois colocar com mais exatidão. Na gestão participativa, na base, trabalhar em torno das funções de cada um, dos procedimentos, do regulamento do campus que tem que ser feito, pensando num aspecto administrativo na presença. Muito obrigado, professor Elivelto. Vamos agora para o segundo momento. A Juliana tem 1 minuto. Boa tarde a todos. Professor Afonso, minha pergunta, eu vou considerar o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que prevê alguns eixos de estratégia. Eu vou perguntar uma dessas estratégias pensando no campus. A gente tem eixos de permanência, que vai de moradia, as condições básicas dos estudantes, desempenho acadêmico, que vão desde estágios, ensino de línguas e acompanhamentos pedagógicos, cultura, lazer, esporte e assuntos da juventude. Minha questão é como viabilizar a estratégia de desempenho acadêmico, universal e gratuita, e os assuntos da juventude no campus. Obrigado, professora Juliana. Que a professora levantou, né, está previsto na portaria normativa número 25 de dezembro de 2010 e trata do Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAEST. Né? Então, na proposta da reitoria, né, existe lá algumas indicações, né, do apoio que se pretende dar na assistência estudantil. Né? Então, esta portaria normativa é uma iniciativa então, do MEC para compensar o vestibular que as universidades estaduais normalmente fazem e que, em geral, era uma fonte importante de arrecadação. Né? Então, com o ingresso as universidades que ingressarem no Enem, né? No SISU e Enem, então, tem a possibilidade de receber recursos do MEC. Né? Então, a nossa universidade ingressou recentemente no Enem, ela poderá contar com esses recursos, né? E esses recursos serão, né, discutidos nós temos uma comissão permanente de assistência, né, não sei se todo mundo sabe, essa comissão tem participação de representantes de todos os campos. Isso vai ser discutido, né, então essa comissão vai discutir com os estudantes para definir qual o encaminhamento que se deve dar a esse recurso. Então, esses recursos podem ser investidos no auxílio alimentação, né, no auxílio transporte, na moradia. Pode ser moradia, não significa só construção aqui no campo, mas pode ajudar no aluguel de moradias na cidade, né,
e assim por diante. Então, isso acho que será uma coisa muito importante, porque a universidade vai contar aí com cerca de R$1,5 milhão para o próximo ano, para dar essa assistência aos estudantes. Professora Juliana terá 1 minuto para a sua réplica, por gentileza. Professora, minha pergunta é exatamente quanto ao desempenho acadêmico e assuntos da juventude. Nossa demanda do campo, nós passamos em campanha em todos os departamentos e, para espanto, a nossa demanda hoje ela é pedagógica e dificuldades emocionais graves dos nossos alunos, desde depressão a riscos de suicídio. Temos uma proposta que não é só via recursos, MEC, Enem, SISU, enfim. Temos uma proposta que ela poderia já ter sido implementada com a implicação dos departamentos via projeto de extensões para olhar de fato essa demanda. As equipes de docentes poderiam ter já se organizado. Se tivéssemos uma interdisciplinaridade maior no campus, a gente já poderia ter iniciado este trabalho. A visão, um ponto de vista mais neoliberal, tem dificuldades em reconhecer as possibilidades diferentes do campo, que não seja só vias externas e financiamento. Muito obrigado, professora. Temos 1 minuto agora para a réplica, por gentileza. Obrigado, professora. Nós também estivemos conversando nos departamentos, estivemos conversando em salas de aula, conversando com os nossos agentes administrativos, e também nós podemos sentir que existem muitas coisas, professora, para fazer nessa linha. A linha de dar assistência aos alunos, porque realmente eles podem, eventualmente, ter problemas, como a senhora disse, emocionais, problemas de pouco aproveitamento, a dificuldade que é você sair de uma estrutura de ensino médio e vir para a universidade, o impacto que se tem no primeiro momento ao chegar na universidade, e realmente falta assistência, inclusive assistência social, que eu acho que é uma coisa que a gente pode correr atrás. É por isso que a gente vai fazer uma gestão participativa. Muito obrigado, professor Afonso. Seguimos agora. O professor João terá 1 minuto para a sua manifestação, o seu questionamento. Professor Gonzaga, parece muito claro nas nossas falas a ideia de autonomia, não é só do nome da sua chapa, mas parece-me que nós temos puxado um pouco esse discurso da autonomia também em relação ao campus universitário. Nós entendemos hoje que temos uma universidade multicamp e precisamos começar a discutir essa questão sobre o multicamp. Entendemos que é preciso pensar esse processo. Eu gostaria de saber como é que você pensa essa questão da descentralização e da autonomia do campus, se é possível ser feito sem fazer uma reestruturação do nosso regimento, do nosso estatuto, do nosso próprio organograma da universidade. Obrigado, professor. Como é que nós pensamos a autonomia? Nós temos, do ponto de vista geral, uma utopia a ser alcançada que se apresenta em nível nacional. É uma reivindicação de todo o movimento dentro das universidades para que ocorra autonomia. O senhor me pergunta particularmente sobre a questão multicamp, e nós, de fato, temos defendido a descentralização. Nós entendemos, como administrador, o Márcio também com uma forte experiência em gestão pública, entendemos que nós não podemos abdicar de um processo administrativo onde há uma centralização. É necessário isso, em função da organização institucional. No entanto, nós também percebemos a dificuldade que os campi têm de funcionar quando tudo é centralizado, tudo é excessivamente burocratizado. Nós sabemos que isso ocorre em função de uma relação de poder desigual dentro da instituição.
Nós sabemos que o campus de Irati é tratado como um campus de segunda categoria, embora a gestão da universidade negue isso. Mas nós sabemos na prática, cada departamento aqui, cada diretor de setor sabe que o campus de Irati é tratado como um campus de segunda categoria. Então, nós, sensivelmente, achamos a necessidade de que alguma autonomia, principalmente naquelas questões que não importem na gestão, na responsabilidade da gestão superior, mas que possam ficar sob a responsabilidade dos agentes universitários, dos departamentos, dos setores no campus. Isso é possível. É possível que a gente tenha uma autonomia relativizada, ou seja, nós não pretendemos tirar da reitoria e das pró-reitorias o poder de tomar decisões centrais. O que nós queremos é a autonomia de decidir coisas simples, como comprar papel higiênico, comprar lâmpada, poder gerir o combustível dos nossos veículos. Essas coisas nós podemos fazer sem tirar o poder das pró-reitorias, sem tirar o poder do reitor. Ou seja, é possível sim democratizar a universidade, abrindo mão de alguns poderes que não precisam ficar centralizados. Até facilitaria, esse é o processo normal da administração contemporânea. Uma administração moderna, que se pensa para frente, que pensa a universidade para daqui 5, 10 anos, não pode ser centralizado. Se não se crescermos, vai ficar inviável. E aqui se briga pelo cafezinho, pelo açúcar, pelo papel higiênico e coisas desse tipo. Por que não descentralizar? Por que não? Um minuto, professor João. Nós entendemos que a questão da multicamp é uma questão que hoje não tem mais como fugir. É interessante como algumas pautas que nós levantamos, independente de quem ganhar o resultado, vai acabar virando pauta da universidade. Eu acho que aqui temos um ganho interessante. Nós temos uma proposta que, via estatuinte, a gente passe a descentralizar não só a questão financeira e autonomia de comprar até o papel higiênico, mas que a gente tenha autonomia para decidir algumas coisas que hoje são decididas nos conselhos superiores. Nós poderíamos tomar essas decisões num órgão representativo de todos os departamentos, todos os órgãos internos do campus. E os outros campos universitários também poderiam fazer o mesmo, desonerando muito os conselhos superiores e tornando os conselhos superiores recursais e com função prioritárias, como criação de um novo curso, fechamento de um novo curso, situações mais complexas que envolvem toda a universidade. Um minuto para o professor Gonzaga. Como nós sabemos que a universidade, em algumas decisões, ela conseguiu descentralizar. Por exemplo, a aprovação de projetos. Então, descentralizou no pedagógico. Por que não descentralizar, em alguma medida, no administrativo? Isso é possível. É possível estabelecer limites de responsabilidade. Então, me parece uma medida administrativa, técnica, muito fácil de fazer. A outra questão que você coloca, aí eu acho que é num outro nível, porque eu sei que você está querendo pensar a estatuinte e etc. Eu acho que há vários níveis aí de como a gente pode avançar nisso, mas a discussão tem que se abrir, ela é possível. Foi possível a gente discutir a questão do TID, por exemplo, antes tinha até uma cooperativa para decidir isso. A gente descentralizou isso. Hoje foi possível descentralizar, alguns anos atrás, a aprovação dos projetos dos professores, que tudo ia para os conselhos superiores, onde faz os setores. Então dá para a gente descentralizar. Nós temos uma experiência... Muito obrigado, professor Gonzaga. Nós seguimos agora para novos questionamentos. Agora o professor Afonso terá um minuto para a sua pergunta direcionada à professora Juliana. Por gentileza. Estou aqui há 15 anos e acompanhei toda a evolução da nossa universidade. Não só acompanhei, mas participei efetivamente do que nós temos construído hoje. E eu sinto que nesses 15 anos avançamos bastante na parte de desburocratização da universidade. O professor Gonzaga falou aí agora há pouco da questão do TID, da ascensão de nível e assim por diante. Então, a senhora, na sua
justificativa para a candidata, a senhora diz por que está incomodada com o excesso de legalidade e burocracia da universidade. Então, eu te pergunto, como pretende executar uma proposta considerando o controle interno e o controle externo? Professor Afonso, então essa é a diferença dos nossos perfis. Quando eu falo que a burocracia ela tem que funcionar a favor de uma comunidade também. Não que nós vamos rasgar todos os regulamentos e a gente não vai regular mais nada, não. Os regulamentos eles são importantes, mas eles têm que também entender e escutar um pouco as demandas como elas mudam. E as demandas vão mudando. Então a gente fica muitas vezes questionando, e a gente está com alguns entraves, que a gente não pode decidir via setor, né? Porque a gente só teve sim um avanço, mas ele é bem intermediário. A base não decide, o departamento não decide, vai até o setor e depois dificilmente a gente consegue avançar com isso. Eu muitas vezes mandei sugestões de regulamento para a pró-reitoria, convidamos o pró-reitor várias vezes, ele nunca nos atendeu. Por exemplo, nosso maior problema é o regulamento de pesquisa. Eu tenho uma proposta que é aproximar as pessoas, então é possível escutar melhor as pessoas, porque eu tenho um perfil mais humanizado e de escuta. Minha formação me permite isso, nos 9 anos que eu estou aqui. E é isso, é escutar o regulamento e sim, valorizar o diálogo, chegar mais perto. O diretor de campus, a última vez que ele foi no meu departamento foi há 4 anos atrás, na campanha eleitoral. Nunca mais conversamos com ele. Então, o campus nos permite, geograficamente, aproximar as pessoas. E é isso que eu estou falando, não é que nós vamos rasgar regulamentos. A burocracia, ela tem que funcionar de uma outra maneira, é um outro ponto de vista, é uma outra perspectiva. Tá? Bem diferente. Tem mais tempo, né? E assim, favorecer esse diálogo, a gente tem que mudar, então, a estrutura que se está organizado o campus, né? Então, assim, é possível se aproximar. A partir, a gente tem uma ideia, por exemplo, de uma representatividade mais direta dos departamentos. Não é via Conselho Superior, é no campus. E isso a gente já vai aproximar algum tipo que seja muito parecido com uma congregação, algo assim. E a escuta para cada departamento, eu vou ter casos específicos que eu posso reverter ou melhorar os regulamentos. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que a gente, na campanha, a gente entendeu demandas que possam ser resolvidas, nem precisam de regulamentos. Os alunos, a gente passa a escutar os alunos, e foi isso um trabalho intenso que a gente fez nas turmas. Quando a gente escuta esses alunos, a gente consegue propostas de soluções dos nossos problemas muito criativas e principalmente com baixo custo, né? Então a gente teve queixas dos alunos e eles mesmos tinham a solução. Então é disso quando eu falo. Obrigado, professora Juliana. 1 minuto para o professor Afonso e a sua réplica. Professora Juliana, a pergunta foi mais direcionada à questão da legalidade, né? Porque, como a senhora sabe, a legalidade existe muitas vezes para garantir nossos direitos. Existe algum controle que pode ser interno e externo, né? Então tem a Controladoria Geral. Qualquer coisa que a gente faça, ao pagar uma diária, ao pagar um terceirizado, qualquer pagamento que a gente faça, a gente tem que estar prestando contas para o Tribunal de Contas, fazendo relatórios, planilhas, né? Então são coisas que são complicadas de superar, né? Difícil de mudar essas coisas, porque não depende da gente. E a universidade tem que fazer esse papel, né? Fazer o controle e estar prestando conta para o controle interno, que é da Controladoria Geral do Estado, e o controle externo, que é do Tribunal de Contas. Muito obrigado, professor Afonso. 1 minuto para a professora Juliana e a sua réplica. Sim, professor Afonso, nós estamos falando que, novamente eu repito, eu estou falando que a legalidade ela não é importante. Eu estou falando que ela pode ser feita, e assim, mãos amarradas, que a gente não pode trabalhar. Então, se
ela trabalha contra a universidade, a gente tem de novo fazer uma nova luta. A gente não pode ficar justificando novamente que o problema está, que a gente tem que dar conta porque o Estado exige tal coisa. Ele exige sim, e eu entendo que isso é uma legalidade, mas a gente precisa começar a trazer isso em discussão. Chega de ficar justificando. A discussão ela tem que ser feita, ela tem que começar na base, pela comunidade acadêmica. As leis precisam trabalhar representando a comunidade acadêmica, não o governo do Estado. Então, eu entendo toda a questão de prestação de contas. Muito obrigado, professora Juliana. Partimos agora para nova pergunta, novo questionamento, resposta. Herivelto pergunta para o Márcio. Bom, Márcio, como agente universitário, você tem essa passagem sua aí do setor de compras, eu acho que você poderia esclarecer para a gente, que está intrínseco aí, seja no setor de compras, na gestão da universidade, como que a chapa de vocês visualiza a questão da pós-graduação aqui no campus, já que a gente teve um crescimento exponencial nos últimos anos da pós-graduação, no caso especificamente do mestrado estricto sensu. Eu acho que é importante que a gente tem vários coordenadores de mestrado aqui, esperando muito dessa fala, né? O que a chapa pensa, o que ela imagina como programa de pós-graduação, como estímulo, como desestímulo, como recursos humanos, como captação de recursos, novos cursos de pós-graduação, estricto sensu, como que isso é pensado pela chapa, a partir de um aspecto de infraestrutura e também conjuntural com a relação específica do aporte de verbas ligadas a CAPES e a outros programas. Em relação não somente à pós-graduação, mas todo o sistema de educação, tem que ter realmente investimento. Mas como se fazer investimento com o governo, como já foi mencionado, sucateando a universidade da forma geral. A gente acredita, assim, que com trabalho e união do grupo, mas que se tenha, além da boa vontade aqui do campus, uma representatividade, não somente de todos os programas de mestrado, mesmo doutorado, para a construção de novas fases. Quando eu falo fases assim, não somente pegar o inicial, que já existe, mas se cobrar uma força juntamente com a reitoria, independente de que lado esteja. Então, esse trabalho tem que ser de todos. Como agente universitário, a gente sabe a nossa posição em relação a todo o processo. Mas buscar recursos fora, aonde? Aí que vem a questão, unir forças junto com a direção, junto com a reitoria, pró-reitorias e nos demais programas existentes, dos departamentos, para que aí tenha uma força, porque sozinho a gente não vai fazer nada. Então, essa proposta nossa em relação à discussão, ao diálogo, vem inteiramente responder isso, porque às vezes você tem um programa de mestrado, mas não está, se desenvolve o programa de mestrado, mas e aonde eu vou buscar recursos? Então, aí em todas as esferas que estão, que se dispõem a trabalhar, a oferecer realmente esse recurso, a gente vai ter que buscar. E quem vai fazer isso? Então, o apoio da direção local, toda uma equipe dos programas de mestrado, para buscar essa cobrança em relação às pró-reitorias, à reitoria, para que se realmente busque fuja desses entraves administrativos e, junto com o governo federal também, para ver aonde localizar esses programas. Interessante que a gente tenha na base aqui o que se quer, não somente nos programas de mestrados, mas demais cursos que a gente almeja para o campus. E não só estruturar os demais programas já existentes, de mestrado, mas também os programas de graduação. E também junto com a extensão, com a pesquisa, então é toda essa base. Pesquisa, educação, extensão, para que os programas se desenvolvam. Então não vou apontar nenhuma fórmula,
mas a organização já existe, a universidade já está há 25 anos fazendo isso aí. Muito obrigado, Márcio. O professor Erivelton tem 1 minuto para a sua réplica. Márcio, é importante a gente observar que o programa de pós-graduação depende mais especificamente do governo federal do que estadual. Nós temos um aporte do governo federal em alguns tipos de procedimentos ligados principalmente à PROAP, que nós temos também a PROAP institucional, que mantém o custeio dos programas de pós-graduação em estrito senso, e temos também a verba de CAPES, né, especificamente para as bolsas dos alunos e tudo mais. Só que nós precisamos pensar assim, nós vamos conseguir crescer com mais programas de mestrado na universidade. Temos 4 aqui no campus, e a pergunta que fica para os departamentos é como que eles vão gerenciar isso, se eles querem um programa de mestrado ou não. Nós, no setor de saúde, quando entramos, buscamos o diálogo dentro do programa, dos 3 departamentos, sabendo da dificuldade dos 3 departamentos terem programas próprios. Então, no setor, nós tivemos um grande aprendizado quando sentamos para discutir um programa de mestrado e conseguimos idealizar o programa de desenvolvimento comunitário. A pergunta continua como fazer isso daqui para frente para a criação de novos programas de mestrado na instituição no campus. Mais seu minuto. Qualquer novo programa realmente necessita partir dos departamentos, mas com a infraestrutura do campus, exigindo se fortalecer cada vez mais, para não somente os programas de mestrado, mas também para a graduação, e para a extensão, para a pesquisa, aí está a base. Então, se a gente não oferecer uma base, uma forma de se resolver essas questões, dificilmente a gente vai poder criar novos cursos. Então, realmente, reafirma a reestrutura dos cursos e para que futuramente novos programas venham a ser desenvolvidos. Mas com a atual questão financeira de repasses, então temos dificuldades até mesmo para os cursos que já existem. Então, que a nossa proposta realmente é a discussão, o diálogo, e a participação de toda a comunidade, principalmente aqueles envolvidos. Muito obrigado, Márcio. Agora, para fecharmos este nosso segundo bloco, o professor Gonzaga pergunta. Professor, a direção do campus cuida da questão patrimonial, mas também da questão de recursos humanos. E nós dependemos essencialmente do trabalho dos nossos recursos humanos. Como é que você espera gerir esse campus depois de ter feito uma proposta de desapoderamento dos agentes universitários defendendo o 70-30? Primeiro, são 2 coisas. Primeiro, a questão de que gestionar o campus é algo que a gente acha que é possível, e nessa perspectiva da descentralização, da autonomia, e criando condições para que a gente tenha mais funcionários, mais agentes universitários. Levando, inclusive, em consideração aquilo que os departamentos mais têm exigido hoje, que é funcionário para dentro do departamento. Agora, a questão do 70-30 é outra questão. Foi um processo, no meu entendimento, um processo que começou mal, mas não começou mal conosco. Tem protocolo lá desde novembro do ano passado, pedindo um diálogo para se discutir, não tinha eleição nem nada no ano passado. E tinha um número grande de professores que levantou a bandeira de vamos provocar uma discussão, pensar se essa é a melhor forma. Bom, pelo que a gente sabe, hoje o 70-30 já foi derrubado. A única coisa que nós temos certeza é que vai ter 3 pacotes de urna, dos funcionários, dos professores e de alunos. O processo está judicializado, nós tomamos a iniciativa e utilizamos aquilo que sempre foi utilizado na universidade. A ideia de que nós estávamos levando em consideração a legislação. Isso que o professor Afonso agora há pouco falava. Agora, nós consideramos que, será que era a lei de 86 era que embasava a nossa eleição? Então nós fomos perguntar para o juiz. E tivemos um parecer que não era, que era a LDB. O que é bem contraditório, porque os nossos funcionários, por exemplo, não querem nem conversar comigo, eu tenho certeza disso, a partir daquele momento. Mas
para as eleições, isso foi um grande crime cometido por nós, né, por nós buscarmos a legalidade. Mas em relação, por exemplo, à participação nos conselhos superiores, a LDB funciona e todos os funcionários nunca questionaram a mínima participação dos funcionários nos conselhos superiores. Os nossos funcionários que estão, por exemplo, num setor de conhecimento, não têm direito a voto no setor de conhecimento. Mas isso não é problema. Agora, nós temos levantado a bandeira da legalidade. Nós somos... Como é que você fala no teu discurso? Nós somos polarizados, né? Então eu já sei qual polo que eu sou, né? Esse maniqueísmo que está na nossa cultura, ele está muito utilizado aqui, né? Existe sempre os bons e os maus, né? Espero que esse maniqueísmo seja superado e que esse processo que a gente provocou não seja a coisa mais importante, até porque isso aí não deu resultado nenhum até agora. E talvez... Muito obrigado, professor João. Agora 1 minuto para a réplica do professor Gonzaga. Nós achamos que, de fato, a questão do 70-30 acabou polarizando a discussão na eleição, tirou o foco de questões mais importantes, mas, fundamentalmente, nos parecia que ela colocava uma categoria universitária como superior às outras. E, na verdade, tentou desapoderar duas categorias, a dos estudantes e a dos agentes universitários. Então, nós achamos que foi ruim para o próprio processo eleitoral, independente dos efeitos que isso tenha sobre a sua candidatura. Nós, ao invés de discutirmos todas as questões referentes à gestão do campus, temos que ficar respondendo, né, durante toda a campanha sobre se o 70-30 ia vingar ou não, quando, na verdade, o juiz que decidiria, e nossa posição sempre foi pela paridade, e, felizmente, a eleição vai ser paritária, mas houve um desserviço, inclusive... Muito obrigado, professor Gonzaga. 1 minuto agora para o professor João. Pois é, concordo que talvez o foco tenha sido tirado das questões centrais. Porém, nas nossas passagens nas salas de aula, nos departamentos pedagógicos, em momento algum, nós deixamos de discutir os pontos importantes da administração da universidade, né? E agora, a questão é a seguinte: se ficar a paridade ou não, porque a gente não sabe, né? Eu acho que a legalidade agora vai ter que ser revista ou revista, não sei por quem, né? Agora, a questão que volta-se mesmo é pensar a situação atual, né, que sempre se colocou no sistema paritário, ele, por exemplo, não é de agrado, por exemplo, da categoria dos professores, né? Teve um funcionário em Guarapuava que colocou professor, lugar de professor é na sala de aula. Então, se esse conflito Muito existe... obrigado, professor João. Está encerrado assim esse segundo bloco. Bem, no próximo bloco nós iremos para professor Elivelto. Os departamentos pedagógicos são penalizados atualmente, não tendo funcionários em detrimento de outros setores. Como as chapas percebem esta situação? 3 minutos. Bom, a pergunta é muito boa, muito interessante, porque nós temos que entender o departamento pedagógico. Acho que todas as chapas entendem o departamento pedagógico como uma unidade fundamental da universidade. E a demanda por recursos humanos é uma coisa já que acontece há muito tempo. Nós temos que entender que a universidade, hoje, em lei estadual, tem 336 cargos de agentes universitários. E são 251 vagas anuídas. Então, a situação hoje é a seguinte: temos mais ou menos umas 80 vagas que não estão anuídas e que é a grande briga. E aí é uma pergunta até voltada para nós, mas juntamente com a reitoria, para buscar a anuência dessas vagas, para fixar 38 agentes universitários nos departamentos pedagógicos. Então, no nosso compromisso de campanha, está lá, a busca por uma estratégia de realização, no primeiro momento, de teste seletivo para agente universitário colaborador, já que foi feito já um plano
estratégico da universidade com relação à falta de agentes universitários. Nós tínhamos que ter praticamente mais 700, 800 cargos de agente universitário para suplantar as atividades, as ações da universidade hoje. Então, a própria reitoria, a informação que nos passa é que desmembrou esse pedido junto à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Administração e Previdência, buscando, a princípio, entre 40 e 45 vagas para guarnecer os 38 departamentos pedagógicos. Então, seriam os chamados profissionais, os agentes universitários de nível médio, que pelo perfil profissiográfico, está pela lei 15050 de 2006, atende ao que executa o trabalho de um secretário de departamento, já que é o técnico administrativo de nível médio que utiliza a secretaria dos departamentos pedagógicos. Então, a nossa chapa se compromete na busca de 38 testes seletivos e agente universitário. A questão de remanejamento, ela se aplica à otimização, também, que é o verbo muitas vezes utilizado, a mesma questão colocada pela professora Juliana Galha, é um verbo do aspecto do plano neoliberal, né, também. Então, otimizar seria retirar quem está hoje fazendo uma função de excelência para a universidade e colocar no departamento. E isso traria vários custos aí, dos aspectos legais, dos aspectos institucionais, de sentido de trabalho, que a gente também tem que pensar como a gestão é participativa, nós temos que escutar as pessoas, escutar a base. Se o sentido de trabalho das pessoas de sair de um determinado setor e ir para o departamento interessa a essas pessoas. Tem esse poder, né, de fazer isso por cima, mas a questão da base também ser escutada é muito importante nesse momento. Então, a nossa busca, entendendo que o departamento é muito importante, é, nesse primeiro momento, com a contratação de agentes universitários de nível médio, temporários, para aí suprir a vaga para o concurso com agentes efetivos de 40 a 38 aí nesse ano. Muito obrigado, professor Erivelto. Um questionamento agora para o professor Afonso. Qual é o seu posicionamento em relação ao déficit de áreas experimentais e como conseguir recurso? A pergunta, áreas experimentais seria talvez para campo, pesquisa de campo, áreas experimentais pode ser também fazer escola, bom, enfim. Eu acho que nós aqui no campus temos 75, em torno de 75 hectares. O campus não tem muito espaço para isso, né? Nós ainda temos muito espaço livre aqui, mas temos muito espaço que é de proteção ambiental que a gente não pode usar, né? Então, eu acredito que a gente possa buscar parcerias com alguma instituição próxima daqui para ter esses espaços. Nós já usamos o espaço da Floresta Nacional de Irati como área experimental, né? Existe também uma área muito grande aqui do Iapar, que poderia ser negociada para isso, né? Então, uma outra alternativa também é a gente fazer experimentos, que nem todos os experimentos exigem extensas áreas. Pode ser, então, para áreas menores. Então, a gente tem muitas alternativas, recursos, né? Eu acho que é um pouco mais difícil, porque aí seria recurso para adquirir áreas, e isso é meio complicado. Muito obrigado, professor Afonso. Professora Juliana, qual a posição da chapa em relação ao auxílio estudantil, que pode ser aprimorado? Bom, o auxílio estudantil, eu vou falar em como a chapa pensa, e é uma proposta que é um eixo principal da chapa, né? A gente discutiu bastante isso com a comunidade na campanha. É uma pauta cara e precisa ser enfrentada. Ela não foi ainda enfrentada como política. Então, a chapa tem proposto, no primeiro momento, que se institua uma política de assistência estudantil, e não somente como políticas assistencialistas, né? Como tem sido uma prática institucional. O movimento estudantil cobra e aí se tem um auxílio à alimentação.
E aí se retira isso, uma verba de custeio, às vezes de um prédio. Essas são práticas assistencialistas, para cobrir buracos, retirando do próprio dinheiro que seria para investimento ou para outra coisa. Então, a chapa tem proposto a necessidade de enfrentamento como política. E ela vai muito além, pensando no plano da política nacional, ela vai muito além de auxílios estudantis necessários para a permanência do estudante, né? Moradia, alimentação, transporte. Ela não é uma pauta especificamente financeira. A gente não entende ela que é somente isso que o estudante... Não somente isso, a gente nem tem isso. Então, ela não é somente financeira. Ela envolve, por exemplo, o projeto político-pedagógico, porque nosso público de estudante, nosso aluno, na sua maioria, a camada popular que chegou à universidade. Estamos vivendo isso. O que a gente tem escutado dos departamentos e dos estudantes que se chegou esse momento, a democratização da universidade permite que esse estudante chegue. E aí a gente não tem dado conta da permanência e a retenção, né? Então, a gente tem um grande número de evasão, a licenciatura do noturno, principalmente, uma evasão enorme. E aí a gente pensa em políticas, então precisa ter um setor, uma direção, uma divisão, ainda, precisa discutir ainda com a comunidade o que seria necessário, alguém que represente de fato esta pauta.